O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de passos na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os teus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passaram as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meus rastros ficaram. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Em seus momentos de angústias, eu carregava você. Em seus momentos de angústias, eu carregava você. Querido Mestre Jesus, que a tua infinita misericórdia nos ilumine, nos ampare e nos proteja, ajudando-nos em nosso dia a dia, em nossos planos de querermos ser melhores do que ontem. Precisamos manter vigilantes, nos preocupar com o que dizemos para o nosso próximo, para não magoá-lo, mas principalmente nos preocupar com os exemplos que temos praticado em nossa vida, porque irá fazer a diferença, com certeza. Que sejamos o remédio na vida das pessoas. Sabemos o quanto um abraço sincero é importante, um sorriso, uma palavra amiga ou simplesmente só saber escutar. Porque é tão gratificante saber que alguém confia em nós. Querido Jesus, que possamos sempre ter dedicação a colocar em prática os vossos ensinamentos, olhando o nosso próximo e os seus deslizes, como os nossos também, porque todos nós somos imperfeitos, buscando aperfeiçoamento. O tempo, Senhor, com certeza é muito importante, porque nos mostra a necessidade da melhoria íntima, que possamos ser gratos a cada oportunidade
que nos é dada. Que nunca desanimemos de ir à luta, que confiemos que somos capazes da mudança, que somos muito amados por Ti, Senhor. Que fechemos os olhos, respiremos fundo e que consigamos nos conectar conosco mesmo e sintamos o imenso amor que temos por nós. E assim conseguiremos espalhar esse amor que tanto Jesus, o Senhor, espera de nós. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, boa noite. A nossa leitura dessa noite está em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que assim seja. Se observarmos aí a belíssima oração que o Marinês fez, que tem muito a ver com o hino que fala claramente sobre fé, sobre confiança no nosso mestre. Marinês falando sobre os exemplos que nós temos que ter através das nossas ações, porque a fé sem movimento, ela não vale de muita coisa, é necessário estar em movimento, é a lei do desenvolvimento, é a lei do nosso Pai Jeová, a lei natural é a lei do movimento. E as ações, elas são importantes justamente para colocar a nossa fé em prática. As ações pautadas no que foi ensinado e no que é ensinado até hoje pelo nosso Mestre Jesus. E para encerrar, o nosso querido irmão José Martins, com essa leitura maravilhosa, falando também sobre o exemplo e a necessidade de pautarmos as nossas ações na nossa fé, nos mantermos firmes e perseverantes na fé, independente do momento que estejamos passando. Então, novamente percebemos aí a nossa organização, ainda que não de forma física, como a gente sempre explica, de forma física é sempre aleatório, digamos assim, não há uma combinação entre nós, mas fica claro aí que há toda uma organização no plano espiritual para que esses estudos aconteçam. Bom, novamente, hoje, segunda-feira, é o dia do estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade ao item que foi iniciado semana passada pelo nosso irmão Ademir. Nós estamos no capítulo 2, no livro 2, no capítulo 7, falando sobre o retorno à vida corpórea, o item influência do organismo, e a questão é 369, que nós vamos iniciar hoje. E antes de iniciarmos, já falando de maneira geral sobre o estudo e até mesmo fazendo um apanhado sobre o que já foi dito na semana passada e sobre o que já estudamos também da parte da gênese humana e da gênese espiritual, ou seja, do nascimento, da criação, tanto do espírito quanto da carne. Nós sabemos que a inteligência é o espírito. O que nos move é o espírito. A nossa parte corporal é o que traz as possibilidades físicas. Mas essa parte corporal, ela é, digamos que, fabricada a partir da necessidade do espírito, tanto da necessidade das provas que ele vai ter aqui, das expiações, como também
do desenvolvimento das ações que ele precisa aqui operar. Então, o que nós já podemos de antemão falar sobre esse capítulo é que o nosso retorno, como o corpo vem para a Terra, é em necessidade, é para atender as necessidades espirituais, e não o contrário. O espírito, ele não molda a condição dele à parte física. A parte física que é planejada de acordo com a necessidade daquele espírito que vai encarnar. Mas isso nós vamos ver de maneira mais detalhada ao longo desse capítulo, que com certeza não vai ser finalizado hoje, mas que vai ter maiores detalhes sobre isso. Então, na questão 369, Kardec pergunta aos espíritos. Só um minuto, gente, acho que alguma coisa minha aqui apagou. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os irmãos respondem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, nessa questão a gente já abre falando exatamente o que eu disse antes de iniciarmos, que os órgãos eles vão ser um instrumento da manifestação do espírito. Então, toda a necessidade de provação, expiação física ou de missão que a gente tem aqui, ela vai ser, os órgãos do nosso corpo vai ser moldado de forma que atenda à necessidade do espírito, mas a inteligência, a vida, o que move o corpo, ela parte do espírito. Como foi até colocado aqui, né, em analogia, a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Da mesma forma, né, que a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, por vezes, vamos supor, trazendo para a nossa realidade hoje, que a gente fala muito de tecnologia. Uma pessoa que trabalha na parte de TI, se ela tiver um conhecimento muito avançado, mas ela não tiver uma máquina que atenda, né, um computador que atenda aquela necessidade, aquele conhecimento dela, ela vai estar limitada àquela máquina. O trabalho dela vai ser limitado ao que aquela máquina pode oferecer. Da mesma forma, acontece com o nosso corpo. 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Os irmãos esclarecem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, essa pergunta tem duas partes. Eu vou ler a segunda para a gente poder comentar melhor. 370A. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Então, a condição que nós temos, tanto moral quanto intelectual, ela é a mesma para todos. Nós sabemos que nós somos criados em igualdade. Enquanto espíritos, nós somos todos criados iguais. E todos nós temos o mesmo tipo de capacidade espiritual de do desenvolvimento tanto intelectual quanto moral. Mas nós também temos que considerar que, em algumas encarnações,
haverão limitações físicas até mesmo para nos ajudar, nos proporcionar algum tipo de desenvolvimento. Nós já vimos tanto em reuniões mediúnicas, quanto exemplos de alguns livros que contam, e outros espíritos que relatam também, necessidade de encarnações em que o corpo vem extremamente limitado para que ele aprenda com aquele momento, para que ele desenvolva a parte moral, para que ele espie algum ato anterior de outra encarnação. Então, essas limitações são colocadas pelo corpo, de acordo com a necessidade de cada um. Mas nós sabemos que a nossa possibilidade de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, é idêntica. E ela vai, lógico, se ampliando de acordo com o desenvolvimento desse espírito, com o tanto que ele vai evoluindo. Mas todos nós temos a mesma capacidade de desenvolvimento. Então, temos aqui uma nota de esclarecimento. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem teria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhe deu órgãos especiais. Consequentemente, sem esses órgãos, não teria sido gênios os últimos dos imbecis, poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Então aqui já deixa claro, né, o que nós já conversamos, que essa predisposição não parte dos órgãos. Assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, ou seja, né, uma pessoa de má índole, e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial. A força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que nele imprime esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, logicamente que a gente sabe que existe um preparo daquele corpo para que haja condição daquele espírito desenvolver certas faculdades que vão ser necessárias para a vivência dele no mundo físico. Mas não há nada de especial em cada um que desenvolva tal aptidão. Muito pelo contrário. A aptidão é do espírito e nós é que fazemos o proveito da matéria para poder desenvolver mais determinada aptidão, como foi colocado aqui, seja parte intelectual ou moral. Então, lógico que se um espírito vem se dedicando a algumas encarnações a seu desenvolvimento moral e ele reencarna novamente, ele vai conseguir dar continuidade a esse desenvolvimento, mas porque isso parte do espírito e não de uma condição corporal. Da mesma forma, quando nós falamos da parte intelectual, de grandes cientistas, por exemplo, de grandes escritores, pessoas, espíritos que se destacaram pela intelectualidade. Isso é uma condição que eles já vinham desenvolvendo há algum tempo
e que, de acordo com a missão, a expiação de cada um, a aprovação de cada um, esse corpo foi entregue àquele espírito de forma que facilitasse o desenvolvimento dessas aptidões, para que ele pudesse cumprir com o que veio cumprir. Irmãos, o nosso chat está aberto para perguntas, para interações. Fiquem à vontade. Agora nós vamos falar sobre o item do idiotismo e loucura. Esse item, sim, nós vamos falar de uma condição física que é colocada para que esse espírito possa passar tanto por provas quanto por expiações necessárias em decorrência de vivências anteriores. Nós temos que ter um pouco de discernimento quando se trata da condição do corpo, é sobre isso, né? Sobre a forma que ele é programado e moldado para que nós consigamos estar aqui cumprindo a nossa missão. Então, nesses casos, também, para esses irmãos, é colocada essa limitação intelectual, não que o espírito tenha essa limitação, mas vamos ver aqui que, enquanto, em momento de desprendimento, ele não tem essa limitação, perdão. Mas, a partir do momento que ele está preso ao corpo, em momento alerta, né, acordado, essa limitação ela é imposta, mas por necessidade. Essa limitação existe fisicamente, mas por necessidade. Assim como nós vemos também casos de irmãos que têm algum problema de deficiência física, também é colocado por necessidade. 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Então aqui a gente já, sem ler, a gente já consegue responder que não, porque nós já sabemos, conforme já estudamos, que todos nós fomos criados em igual condição. Então, não existe essa natureza, essa origem inferior. Nós sabemos que existem espíritos em graus de conhecimento e desenvolvimento diferentes, mas nenhum deles é criado ou é colocado como condição ser inferior. Então os irmãos respondem, não, eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então, às vezes nós pensamos que por um espírito estar condicionado nessa encarnação a um corpo que o limita à demência ou algum problema psiquiátrico, nós tendemos a achar que aquela pessoa, aquele espírito, é daquela forma, né? Ele é inferior ou ele é um ignorante de forma intelectual. E não, como os irmãos explicaram aqui, por vezes eles podem ser muito mais inteligentes até do que a gente, né? Mas eles estão condicionados a essa maneira por necessidade dessa ocasião. Só que eles não conseguem expressar isso pela limitação física que existe. 372. Qual o objetivo da providência ao criar seres ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, novamente aqui, os irmãos nos esclarecem o porquê de criar corpos assim. Justamente
para atender essa necessidade desses irmãos. Assim como o nosso corpo também tem partes que precisam, mesmo que a gente seja saudável, sempre tem alguém que precisa de uma atenção mais para alguma coisa, que trata isso há um bom tempo, um determinado órgão no corpo. Até essas pequenas coisas que nós temos que ter atenção no dia a dia, enfim, tudo isso tem um porquê. Não é de maneira aleatória, sem causa. Imagine, então, para esses irmãos que acabam sofrendo essas consequências das limitações de forma mais expandida, porque, como sabemos, a limitação do raciocínio físico acaba limitando uma série de coisas na nossa vivência. Então, essa condição é colocada, assim como todas as condições físicas que nós temos colocadas no nosso corpo, em atendimento ao que nós precisamos estar pagando aqui, né? Literalmente, e corrigindo e aprendendo. 372A. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Os irmãos respondem: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Vou ler aqui a nota para gente. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, neste estado, ela não goza de toda a sua liberdade. Então, como estamos conversando aqui, né, sabemos que esses empecilhos físicos de organização física são colocados de acordo com a necessidade daquele espírito. Então, temos que ter muito cuidado com esses julgamentos que nós fazemos com relação ao outro, as pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência. Temos que ter um olhar muito mais humano, muito mais cristão com relação a essas pessoas. Da mesma forma que hoje são elas, amanhã pode ser eu, pode ser uma pessoa próxima a mim. Então, nós temos que olhar realmente para esses irmãos como iguais, porque eles de fato são. Só que estão, naquele momento, na necessidade de uma vestimenta diferente da nossa. Mas continuamos todos tendo a mesma essência, partindo da mesma criação, em mesmas condições, e se duvidar, esses irmãos até com condições intelectuais e até morais melhores do que as nossas. Num livro... Eu sempre esqueço o nome do livro. Foi... Peraí que eu vou lembrar o nome do livro. Deixa eu pegar o livro. Só um minutinho, para poder citar corretamente. Porque eu sou terrível em lembrar o nome de livro. O livro Amanhecer de uma Nova Era
que é psicografado pelo Divaldo, e é pelo espírito do Manuel Filomeno, ele explica de forma física até a necessidade das pessoas, a necessidade de modificações durante a criação dos corpos, né? De algumas partes e glândulas ligadas ao funcionamento cerebral de pessoas que precisam vir com a condição de passar pela prova da depressão. Então, ele explica que, além daquela necessidade do tratamento espiritual, e aí reforçando sempre que os nossos irmãos nos orientam na nossa casa, além da necessidade daquele tratamento espiritual, também há a necessidade extrema de seguir corretamente o tratamento da medicina, da alopatia, porque vai ser a combinação dessas duas coisas que vai trazer para essas pessoas a condição de se recuperar, de passar pelaquela prova. Então, existe até uma necessidade de alguns ajustes em glândulas secretoras hormonais para que esses irmãos tenham, pessoas que passam pela condição da depressão, tenham essa abertura física, essa predisposição física, para que esse espírito possa manifestar a depressão e fazer o acompanhamento, esse acompanhamento conjunto. E por mais que saibamos, então, que há pessoas que ainda não têm esse entendimento da parte espiritual como temos, é sempre importante incentivar essas pessoas a fazer o tratamento terapêutico com psicólogo, além do acompanhamento psiquiátrico, além da alopatia, dos remédios, enfim. Ter também o acompanhamento do psicólogo, porque ele que, nesse caso, tanto para quem tem quanto para quem não tem essa proximidade com a espiritualidade, ele que vai auxiliar, esse profissional que vai auxiliar nessa recuperação, nesse entendimento dessa condição, e é saber lidar com as questões da vida. Então, principalmente quando as pessoas não têm esse acompanhamento, como eu posso dizer, essa base firme na espiritualidade, eu não estou falando nem de religião, estou falando de espiritualidade. Então, quando as pessoas não têm essa base firme ainda, é mais necessário ainda que a gente reforce a necessidade do tratamento também psicológico, em casos depressivos. Então, só para vocês terem como exemplo, como que, ainda que nos pequenos detalhes, sempre há um arranjo na programação da encarnação para que o nosso corpo venha na condição correta, que atenda a necessidade do nosso espírito. 373. Edna fez uma pergunta aqui, só um minuto, Edna. Essas condições são solicitadas pelos espíritos para uma melhor evolução? Nós sabemos, Edna, que, de acordo com a evolução de cada espírito que vai reencarnar, ele participa da programação da sua encarnação. Algumas coisas, ou dependendo da evolução daquele espírito, praticamente todas as coisas são impostas, mas partindo do princípio que já é um espírito com um certo conhecimento moral, ele pode participar dessa organização. Então, ele com certeza vai auxiliar nas escolhas das provações, e a não ser que ele já seja um trabalhador que tenha bastante evolução nesse tipo de trabalho no plano espiritual, a não ser que seja esse caso, em casos mais comuns,
os irmãos que são responsáveis por essa programação, por essa preparação, é que vão estar fazendo o trabalho ali da concepção para que possa esse corpo possa ser concebido, enfim, com todas e ir crescendo no útero da mãe de acordo com a necessidade daquele espírito. Mas o espírito, sim, de maneira geral, ele está ali na programação da reencarnação, não necessariamente do que o corpo vai ter de necessário, fisicamente falando, para que ele possa desempenhar aquela missão, ou enfim, passar por aquela provação. Foi respondido? A não ser que seja, claro, algo assim muito fora da curva, assim, né? Muito ponto fora da curva. Por exemplo, vir com determinada deficiência que chame muita atenção, assim, que eu digo que seja bem mais, que não seja tão branda como o exemplo que eu dei da depressão, que é algo bem mais detalhado, que são irmãos que já têm um conhecimento científico maior sobre a operação do corpo físico, que vão trabalhar nisso. Agora, por exemplo, sem um membro, sem uma condição de audição, de fala, isso daí, com certeza, ele vai determinar junto com os irmãos. Entendi. Mas é que muitos não conseguem superar? Desculpa, não entendi, Edna. Não consegue superar, você diz o quê? As provas? Mas só, assim, para exemplificar. Quando nós vemos esses irmãos que têm uma capacidade, por exemplo, intelectual, que foi bem anulada, digamos assim, nessa encarnação, ela foi propositalmente colocada para que ele realmente não consiga mais fugir daquela expiação. E, então, tem algumas coisas que já é assim, colocado, né, ou até mesmo aquele irmão escolhe, para que ele não tenha mais como fugir daquela condição e realmente expie com relação àquilo. Agora, nós sabemos que, como nós aprendemos no Evangelho, há o bem e o mal sofrer. Quando se trata de sofrimentos físicos que nós passamos, mas nós temos consciência, tanto moral, né, da parte da moral cristã, quanto intelectual do que nós estamos passando, e ainda assim nós passamos por aquilo com o mal sofrer, ou seja, reclamando, lamuriando, aí realmente esse espírito não está conseguindo superar aquela provação que ele está passando. Ficou claro? Porque uma coisa é quando o espírito não tem consciência, a parte física o limita tanto enquanto ele está em estado de alerta. O limita tanto que ele não tem consciência, ele só tem quando ele está desprendido. Outra coisa é quando a gente tem que passar por uma aprovação, mas a gente tem consciência de tudo, daquela necessidade. Não estou falando que a gente conhece a necessidade pretérita, mas a gente tem consciência da nossa necessidade de passar por aquilo, e a gente passa de maneira sofrida. Aí sim, realmente, a gente não está conseguindo superar aquilo dali que a gente precisa passar. E é por isso que muitos acabam, posteriormente, optando por opções mais bruscas, digamos assim. Se ficar alguma dúvida, é só colocar, tá, Edna? Entendi. Tá bom. Ah, 373. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária.
Então, aqui entra no caso, em que eu até citei aqui como exemplo, Edna, de quando nós já fugimos tanto daquilo, ou já fizemos aquilo, já passamos por aquela situação de maneira tão errada, corrompida, que há necessidade da imposição de algo que realmente nos limite e nos tire toda e qualquer condição de falhar novamente com relação àquela prova. 373A. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim. Às vezes a genialidade se torna um flagelo quando dela o homem abusa. Então, como nós sabemos, até mesmo a nossa capacidade intelectual, quanto mais desenvolvida, maior é o peso das nossas atitudes com relação a ela. Então, até mesmo para aqueles que têm um intelecto muito bem desenvolvido e utilizam isso de maneira errada, vai haver também uma consequência. Assim como nós vemos tantos outros exemplos, muito comum em pessoas de poder público, que é a capacidade de falar, né, da fala que move pessoas, move multidões. Então, isso também é uma condição que foi desenvolvida e deveria ser utilizada para puxar ações benéficas. Mas muitas pessoas acabam se beneficiando do poder da retórica para levar pessoas a ações corrompidas. Então, nós sabemos que todo esse desenvolvimento que nós temos da parte principalmente intelectual, nós também vamos ter uma cobrança com relação a isso. Quanto mais nos for dado, mais será cobrado. E isso também com relação ao nosso conhecimento e às nossas capacidades. Então, a nota explicativa. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Isso nós já vimos por diversas vezes quando citamos o exemplo dos exilados de Capela, que tinham uma capacidade intelectual muito grande, mas que muitos não conseguiram desenvolver a moral. Então, eles tiveram que ser exilados de Capela, porque Capela evoluiu moralmente de forma que eles não conseguiram acompanhar. O mesmo processo que nós que estamos começando a enfrentar aqui e vamos enfrentar ainda por um bom tempo. Aqueles que não conseguem desenvolver a sua moral realmente não vão conseguir continuar aqui, porque não vão mais viver em harmonia com os que serão merecedores de estar aqui, com a moral mais desenvolvida. Assim como também sabemos que o contrário pode acontecer. As pessoas podem ter uma moral muito desenvolvida e olharmos que, pelo menos encarnado, não tem aquela capacidade intelectual da ciência humana desenvolvida. Mas isso não quer dizer que ele seja inferior. Muito pelo contrário. Por mais que saibamos a necessidade do conhecimento científico, principalmente por uma fé raciocinada, aquele que consegue, principalmente durante a sua encarnação, com toda a sua limitação física e até mesmo intelectual, de acesso à ciência, enfim, a estudo, e ainda assim ele consegue desenvolver a sua moral, ele é muito merecedor. Porque dentro de todo aquele contexto de ignorância que ele está submetido, que ele está colocado, ele ainda assim conseguiu desenvolver virtudes morais. E por vezes, mesmo a gente tendo todo acesso, todo conhecimento, nós temos muito mais dificuldades do que esses irmãos.
Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram a uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego é dos olhos. Então, assim como há as outras limitações físicas que são visíveis aos nossos olhos da carne, há também essas limitações para esses irmãos que sofrem de problemas psiquiátricos. Também há essas limitações no organismo para que eles sofram disso. 374. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. Então, esses irmãos têm a plena consciência enquanto eles estão de forma livre, seja pelo desprendimento ou até mesmo após o desencarne, que ele passa pelo momento ali de perturbação do desencarne, que ele recobra a consciência, ele vai ter noção de que aquilo é ou foi uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas, quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões, no que diz respeito a tais órgãos, se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem a perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Então, aquele espírito, ele, em estado de desprendimento, dependendo do desenvolvimento de cada um, ele pode sim ter plena consciência da necessidade daquela condição que ele está passando. Mas, enquanto em estado de alerta, como já conversamos aqui, ele não vai ter essa condição, até mesmo porque, fisicamente falando, ele vai estar limitado para que ele possa desenvolver o raciocínio e compreender aquela situação. 375A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos, pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda impressão material. Então, dependendo do tempo que esse espírito levar nessa condição, e se ele não tiver aquela condição que nós falamos de ter um pouco mais de consciência sobre si enquanto é desprendido, ele pode levar, após o desencarne, um tempo de perturbação até que ele retome a consciência de tudo que aconteceu e do seu estado. Nós já
sabemos que há vários hospitais responsáveis por receber os espíritos após o desencarne. E não só por condições de falecimento trágico ou brusco, mas também para cuidar desses espíritos que estão nessa condição há muito tempo e que precisam desse auxílio posterior, né, após o desencarne. Tinha um outro comentário que eu ia fazer com relação a isso. É aí que eu vou lembrar. Gente, eu tava com um comentário, um ponto da língua para fazer. Ah, sim. Aqui quando os irmãos falam, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites. Então, vou trazer para uma parte mais do nosso dia a dia, até mesmo para nós que estamos aqui sem, por exemplo, esse tipo de limitação intelectual, física e intelectual. Quando nós falamos que existe essa condição na matéria para que o espírito possa estar ali reencarnando, enfim, nós sabemos também que a forma que nós sentimos, pensamos, enfim, acabam também trazendo malefícios para o nosso organismo. Não só de maneira física, material, através dos excessos que nós trazemos essas problemáticas para o nosso organismo. Mas nós sabemos também que o nosso intelecto, a nossa forma de pensar, de sentir, de lidar com os nossos problemas, de lidar com nossas questões, também pode trazer malefícios, né, desordens à nossa parte física. O que é muito comum, inclusive atualmente. Quantas pessoas que nós vemos que acabam entrando em algum... Dando um exemplo mais comum. Pessoas que desenvolvem gastrite por viverem em ansiedade, por viverem nervosas, preocupadas. Aí que a gente vai vendo como também que o nosso estado de espírito consegue influenciar aquele órgão, independente dele ter sido, da nossa criação ter sido colocada que eu deveria ter aquela condição. Mas o nosso estado de espírito, os nossos pensamentos, como a gente lida com os problemas, as situações da vida, tudo isso também é capaz de influenciar a maneira como os nossos órgãos funcionam. Muitas doenças hoje, a não ser, claro, as necessidades assim, de expiação, de provas, mas muitas doenças hoje nós conseguimos desenvolver mais a partir do nosso estado de espírito do que, de fato, do nosso estado físico, corporal. E aí entra a necessidade desse cuidado constante que nós temos que ter com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de encarar os problemas da vida, a nossa rotina, de realmente fazer uso da nossa fé nas nossas ações para que não deixemos que esses reflexos sejam sentidos no nosso organismo. Nós sabemos que a energia é o que nos move. E o nosso pensamento, a nossa forma de sentir, vai refletir nessa energia e vai acabar respondendo de maneira física no nosso corpo. 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha, pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões.
Então, nós já vemos aqui que esse espírito, que ainda assim, com todas essas limitações da parte intelectual, conseguiu, de forma errônea, escapar dessa provação, nós já sabemos que, posteriormente, ele vai ter uma provação maior, porque vai ser necessário, novamente, ele passar por tudo de novo, e ainda vai ter a provação de ter que responder por ter tirado sua própria vida, por ter cometido o ato de suicídio. Então, além dele ter que vir, provavelmente com alguma condição que não o permita mais cometer esse ato, então provavelmente a limitação física vai ser bem maior dessa vez, ele ainda vai ter que passar por provações em decorrência do suicídio. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, assim como o homem que desperta se ressente, por algum tempo, da perturbação em que o sono o mergulhara. Então, como conversamos, pode ser que naquele momento do estado de perturbação, sim, ele se ressinta, até que ele tome e recobre consciência da necessidade dessa prova para a vida dele, para o desenvolvimento dele, para a vida que eu digo, para a vida espiritual, para o desenvolvimento dele. Então, durante esse momento, sim, ele pode ficar ali ressentido com aquela situação. Vou só ler essa última que é para poder fechar o item. 378. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito, já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura. Sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que, quanto mais tempo tiver durante a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços lhe causavam. Então, esse tipo de reminiscência, né, que ficou assim na impressão do espírito, ela vai se dissipando com o passar do tempo e com a tomada da consciência daquele espírito. Ela não vai ser uma condição eterna, como sabemos. Bom, irmão, já deu 21 horas. Espero que o estudo tenha ajudado a todos, tenha sido compreensível. Agradeço a participação da Redna. É sempre, como eu digo, é sempre muito bom quando vocês interagem, porque nós que estamos aqui não estamos vendo o rostinho de ninguém, não sabemos se estão consentindo ou não, então é sempre muito bom quando há esse tipo de interação, nos ajuda muito até mesmo para entender, para sentir se estamos aí alcançando a todos de maneira satisfatória. Muito obrigado pela companhia de todos, muito obrigado ao nosso mentor Paulo de Tarso, nosso mestre Jesus, por essa oportunidade que é estarmos aqui aprendendo juntos, e estar aqui no trabalho da Seara do Cristo. Ainda que imperfeitos, podemos sentir a misericórdia dele quando ele nos dá essa oportunidade. Agradeço a presença de todos. Vou colocar aqui, então, mande lembranças, por favor, Del. Vou estar aqui, então, colocando, obrigada, o nosso hino e a nossa oração de encerramento. Que tenhamos uma semana abençoada. Deus está aqui nesse momento. Sua presença
é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E assim, querido irmão e amigo Jesus, a tua paz nos envolva sempre e que possamos, no decorrer da semana, realizarmos nossas tarefas com muito amor e carinho, sendo gratos por cada oportunidade de crescimento espiritual, que confiemos plenamente nos teus desígnios para cada um de nós. Sabemos que somos muito cuidados pela espiritualidade maior. O Senhor está atento a cada movimento, não se descuidando de nenhum de nós. E nós, Senhor, também possamos estar atentos às mensagens que o Senhor nos envia, para não ficarmos repetindo os mesmos erros sempre. Que nos coloquemos em Suas mãos
e saibamos confiar na tua divina providência, não atropelando e atrapalhando a vossa proteção, os vossos conselhos. Em meio às tempestades que temos vivido, tempos difíceis, que não nos falte fé, confiança. Sabemos que ela não nos isenta das lutas, mas com certeza nos dá força para vencer todas as tempestades. Sabemos, Senhor, que a vida é feita de momentos bons e ruins, de acordo de como estamos vivendo. E sabemos também que tudo passa. O que não pode passar é o amor que estamos aprendendo a ter e a sentir. O amor universal, que temos que doar muito ainda, mas estamos caminhando e isso é muito importante. Querido Jesus, abençoa, Senhor, a nossa noite, o nosso descanso. Cuida da gente, Senhor. Que a tua paz esteja e permaneça conosco. Que assim seja.